Olha, tem uma história na Bíblia que até hoje gera muita, mas muita discussão. É um dos capítulos mais misteriosos e debatidos, a história do rei Saul e o seu encontro, digamos, fatídico com uma médium em Endor. É um relato bem antigo que fala sobre desespero, sobre o proibido e sobre uma suposta mensagem vinda do além. E claro, essa narrativa toda levanta aquela pergunta que atravessa os séculos, né? Será que os vivos conseguem mesmo falar com os mortos? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo no texto bíblico para tentar investigar o que realmente pode ter acontecido naquela noite tão sombria. Para a gente entender o que aconteceu, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e conhecer a figura central disso tudo, o rei Saul. Ele foi o primeiríssimo rei de Israel e na época dessa história ele estava numa situação assim, terrível, para dizer o mínimo. Tenta imaginar a cena, tá? Saul está no acampamento dele no Monte Gilboa, e quando ele olha para o vale, ele vê o exército inimigo, os filisteus, e é um exército gigantesco pronto para a batalha. O texto bíblico diz que o coração dele simplesmente gelou de medo. Estava tudo em jogo ali, o futuro do reino e a própria vida dele. E no meio desse pânico todo, ele faz o que se esperava. Ele busca uma orientação de Deus. Ele tenta de todas as maneiras consideradas legítimas, sabe? Através de sonhos, através do Urim, que era um objeto que os sacerdotes usavam para consultar a Deus, através dos profetas, mas a resposta foi nada. Um silêncio total. Era como se o céu estivesse completamente fechado para ele. E é aqui que a história ganha uma camada de ironia bem profunda. Porque anos antes tinha sido o próprio Saul que tinha banido todos os médiuns e espiritualistas do país, cumprindo a lei de Deus. E agora, desesperado, ele quebra a própria regra e o mandamento divino para buscar respostas justamente nessas fontes proibidas. E essa desesperança que leva ele, disfarçado no meio da noite, a uma das cenas mais arrepiantes de toda a Escritura. Ele vai com 2 homens até a cidade de Endor para encontrar uma mulher que, segundo os boatos, conseguia invocar os mortos. O que acontece em seguida não é uma consulta qualquer. Quando a médium começa o ritual para fazer subir Samuel, ela dá um grito de pavor. A interpretação das fontes é que essa reação dela sugere que ela viu algo muito mais real, muito mais poderoso do que ela estava acostumada, chegando a descrever uma figura que ela chama de um deus subindo da terra. Agora, atenção a um ponto que é absolutamente crucial. Saul não vê nada. Ele está ali no escuro, talvez separado por uma cortina, a gente não sabe. Ele só ouve a mulher descrever um ancião envolto numa capa. E baseado só nisso, nessa descrição, Saul entendeu que era Samuel e se prostrou. Ele agiu com base numa suposição, ele não viu com os próprios olhos. A partir daqui, a análise começa a ficar mais profunda. A identidade dessa aparição é um debate gigantesco, claro, mas as fontes que baseiam essa análise aqui apontam para várias pistas dentro do próprio texto que ajudam a gente a tentar desvendar a verdadeira identidade dessa figura. Essa investigação toda se concentra em 3 linhas principais de evidência. A primeira é o método de comunicação de Deus. A segunda, o que a Bíblia ensina sobre o que acontece depois da morte. E a terceira é a natureza da mensagem que foi entregue ali para o Saul. Vamos pensar na primeira pista. O argumento, segundo as fontes, é bem forte. Deus já tinha se recusado a responder a Saul pelos canais oficiais, os sagrados. Seria muito contraditório que ele, de repente, escolhesse falar justo através de uma médium, uma prática que a própria lei divina chama de abominação. Não parece fazer sentido, né? A segunda pista vem do que a Bíblia ensina sobre a morte. Várias passagens, como essa de Eclesiastes, são usadas nas fontes para argumentar que os mortos estão num estado de inconsciência, como se estivessem num sono profundo, sem saber de nada do que acontece aqui com os vivos. Se for esse o caso, o verdadeiro Samuel não poderia ter sido perturbado ou feito subir. E a terceira pista é talvez a mais reveladora de todas: a mensagem em si. A aparição não oferece a Saul nenhuma saída, nenhuma chance de arrependimento, nenhuma esperança. Pelo contrário, ela pinta Deus como um inimigo e entrega uma sentença de condenação total, empurrando Saul para um desespero absoluto e paralisando ele de medo antes mesmo da batalha começar. Então, com todas essas evidências na mão, a contradição com o método de Deus, a questão do estado dos mortos e a natureza totalmente destrutiva da mensagem, a que conclusão as fontes chegam sobre a identidade daquela aparição? A explicação, de acordo com essa linha de análise, está em outro princípio bíblico.
O texto adverte que entidades enganadoras podem se disfarçar. Elas podem assumir a aparência de figuras de autoridade e de luz, como um profeta super respeitado, justamente para enganar. Isso nos leva à conclusão direta. A análise das fontes argumenta que Saul não falou com o espírito de Samuel, mas sim com uma entidade demoníaca se passando pelo profeta. O objetivo ali não era ajudar, mas sim manipular um rei vulnerável e garantir a sua ruína, acabando com qualquer pingo de esperança que ele ainda tivesse. Mas a análise não para só em identificar o suposto fantasma. As fontes fazem questão de enfatizar que essa história tão antiga carrega uma lição muito profunda e que vale até hoje sobre a natureza do desespero e da verdade. No final das contas, a história trágica de Saul funciona como um alerta poderoso. Quando alguém se sente abandonado, com medo, desesperado por respostas, a tentação de procurar em fontes proibidas ou duvidosas é muito grande. A experiência de Saul mostra o perigo de ceder a essa tentação. E por isso essa história ilustra um desafio que é universal. Ela nos deixa com uma reflexão que ecoa forte até hoje. Na nossa própria busca por clareza em tempos de incerteza, que fontes a gente escolhe para nos guiar? A pergunta fica no ar.